Vamos a mais um fechamento hoje, o fechamento do dia 26 de setembro. E as bolsas, hein? Como é que foram as bolsas? Terça-feira muito intensa e estressante em todo o mundo, né? O Brasil, os Estados Unidos, enfim, nós vamos falar disso mais para frente. Mas tudo isso por conta da curva de juros nos Estados Unidos, onde ela se encontra também bastante estressada, e isso valorizou o dólar e pressionou os ativos de risco pelo mundo. Tivemos aí o Ibovespa, uma queda grande, acentuada hoje, e em vários setores da Bolsa. Não foi como tem sido aí, a gente vê alguns setores caindo forte, outros setores subindo. Não, hoje todos os setores desabaram com força. O humor externo, né, como eu estou te dizendo, afetou tudo em geral. Nem mesmo o IPCA 15, que saiu hoje aqui no Brasil, que foi abaixo da expectativa, ou seja, uma leve deflação aí, foi capaz de sustentar aí, de parar ou travar a queda aqui do Ibovespa. Com relação ao IPCA 15, houve uma baixa generalizada, quer dizer, quase todos os itens aquém do que o mercado esperava, todos os itens que compõem ali o índice, né, o IPCA. Alguns outros fugindo, né, saindo dessa situação de baixa, aumentando, indo na contramão, mas de uma maneira geral, o IPCA, o resultado do IPCA 15 veio aquém do que o mercado esperava, e isso deveria ser positivo, né, deveria ser bom, né? Tá vendo como eu não gosto muito da leitura das informações, dos dados econômicos para interpretar e tomar decisão no mercado? Bom, caiu hoje, enfim, é uma conjuntura de informações e tudo isso afeta, e a gente muitas vezes não sabe ler todas elas de uma vez para tomar a melhor decisão. A melhor decisão é ler os gráficos, vamos ser sinceros. Mas o que importa mesmo é o temor aí que está acontecendo com relação à baixa expectativa, né, ou a falta daquela expectativa grande que existia na redução da taxa de juros, que vinha a uma velocidade galopante, e agora parece que ela minguou, não tem tanta expectativa com relação a essa movimentação de baixa das taxas de juros. A ideia é ou que ela se mantenha, mas a questão é por quanto tempo. Isso não só no Brasil, mas em todos os outros países, conforme foi semana passada, a gente viu aí. Quanto tempo vão se manter com as taxas de juros nesse nível, nesse patamar? Essa é a visão. Vamos dar uma olhadinha aqui nos gráficos, como é que foram alguns ativos, o Ibovespa, vamos ver? A gente pode ver aqui o Ibovespa, mas para terminar aqui a relação à taxa de juros, os outros bancos centrais no mundo estão parecidos, todos com um tom mais hawkish. O minério de ferro vem caindo, puxando a Vale, né? Então a gente vê aqui o que aconteceu com o índice Bovespa hoje, nesse candle bem forte, né? Eu brinco, candolaço, né? Mas eu já venho falando nos outros fechamentos de mercado, se você acompanha, que aqui a zona bipolar já virou de vermelho, já acendeu de vermelho, e desde esse momento que ela atravessou aqui para baixo, que o preço volta nela, trabalhando nela, sem atravessá-la para cima, aqui ela ficou verde, mas enfim, é um outro contexto, ela estava vendida aí e pronto para lançar uma outra perna igual a essa perna de queda aqui para baixo agora. Essa é a visão de queda da leitura gráfica que eu faço, tá? Então vamos ver aqui o que aconteceu com o Vale, tendo em vista que o minério de ferro hoje também continuou caindo. O Vale já abriu guepada para baixo, fez um dojizinho vermelhinho aqui, um doji de queda, porém dentro da zona bipolar acesa de verde. Só que a gente pode ver, ó, que acendeu verde, vermelho. Vale provavelmente vai ficar consolidada dentro desse eixo aqui durante um bom tempo. Vamos assistir para ver o que acontece. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden se juntou aos grevistas numa greve dos trabalhadores das fabricantes de veículos que estão pedindo aumento salarial, de um aumento assim brutal, né? E o Joe Biden se juntou aos grevistas. Também deve ter outros interesses aí, como reeleição, sei lá. O dia negativo em todo o mundo hoje, então Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia. Mas quando eu avalio o gráfico de position no Ibovespa, eu leio uma coisa há mais de um ano. Eu estou falando isso, tá tudo gravado lá, dê uma olhadinha na playlist Position com análise semanal e você vai entender melhor a leitura gráfica do longo prazo que eu venho fazendo e comentando tudo isso, sem mesmo saber dessas notícias que estão acontecendo hoje, há mais de um ano. Eu venho falando o comportamento do preço baseado na leitura gráfica que eu faço
e agora ela está se concretizando, tá? Bom, eu leio somente gráficos para quem gosta de ler notícias, tá aí, acabei de falar o resumo das notícias e eu fico por aqui operando sem ler notícias, apenas lendo os gráficos e bye bye, até o próximo fechamento de mercado.